Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que para que eu faça, eu acho simplesmente uma delícia. Espero que vocês gostem o quanto eu tenho gostado de fazer esse programa, onde nós falamos de papos saudáveis, né? Normalmente, como é de praxe, a gente começa falando um pouco sobre a questão espiritual. E hoje eu queria trazer, eu trouxe até aqui um Novo Testamento para ler para vocês sobre uma parte de Apocalipse. Apocalipse, que é um livro que causa medo em alguns, né? Que causa curiosidade, no mínimo. Eu não sei se vocês sabem, mas Apocalipse, ele significa, na verdade, revelação. Não é nada de, Apocalipse é uma guerra. Não, isso aí não confunda com Armagedon ou Armagedon, né? Aqui em Apocalipse 18 ele diz assim, eu acho muito interessante essa passagem. Versículo 9 ele diz: "E os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo", ele está falando da Babilônia, que alguns estudiosos acreditam que seria a religião, outros acham que é o Estado, a política, e outros acham que é os dois, que seja. "E os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo chorarão e se lamentarão sobre ela quando virem a fumaça do seu incêndio", porque aqui é a destruição, o choro sobre a Babilônia. E no versículo 10 diz: "E ficando de longe, pelo medo do tormento dela dirão: ai, ai, ó grande cidade Babilônia, a poderosa cidade, pois em uma só hora veio o teu julgamento. E os mercadores da terra choram e pranteiam sobre ela, porque ninguém compra mais as mercadorias deles. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate. Toda espécie de madeira aromática, todo tipo de vaso de marfim, todo tipo de vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, canela, cardamomo, incenso, unguento e olíbano, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, carros, escravos e almas de homens." Meus amigos, isso é fantástico. Ele começa descrevendo o ouro, descreve também alimentos, depois ele fala sobre os corpos, que é a escravidão. Isso sempre existiu ao longo de toda a história da humanidade, mas o que chama a atenção é sobre as almas dos homens. O negócio é da venda das almas dos homens. O Watchman Nee, grande escritor, ele escreveu uma vez mostrando sobre a parte de psicologia aplicada em relação ao Novo Testamento e mostrando que a alma humana ela é dividida em 3 partes: a mente, a emoção e a vontade. E o resultado disso é que a mente, a emoção e a vontade, que formam a alma humana, que até os animais têm isso também, numa escala um pouco inferior, claro. Nós temos ainda o espírito humano, que faz com que a gente tente contactar e queira contactar um Deus, um eterno. Mesmo os ateus, eles acreditam numa força superior, então, no final das contas, todos nós necessitamos e precisamos disso para trazer um acalento para o nosso coração. Mas as almas dos homens, como é que se vende a alma de alguém? Vocês já experimentaram? Eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Eu vou me permitir ler aqui algumas coisas. Por exemplo, vocês sabiam que, segundo o estudo da Polícia Rodoviária Federal e da Childhood, o número de postos de exploração sexual infantil em rodovias federais cresceu 83% entre 2023 e 2024. As denúncias de abuso e exploração sexual infantil aumentaram 195% nos últimos 4 anos. Os processos relacionados à exploração sexual infantil têm aumentado mais de 8 vezes desde o início da pandemia. Os crimes sexuais online, houve um aumento de 1.252%. O tráfico humano aumentou 25%
O tráfico humano significa você pegar adolescentes, crianças muitas vezes, mulheres, para levá-las, né, e usar disso como se fosse um mercado. Nessa era digital a gente tem encontrado também a prostituição a partir de sites, de blogs. As mulheres, elas se vendem hoje, até é glamuroso dizer que é do job. É um nome bonito para prostituta, não é? E entenda como é que funciona esse negócio. Cada vez mais está mais comum. As famílias estão se degradando. Não é difícil, vou falar uma palavra pesada agora aqui para vocês, mas cuidado na vida. Se você tem filhos ou filhas, crianças, cuidado para que num futuro não muito distante elas se tornem coisas que vocês nunca gostariam que elas se tornassem. Eu não sei se vocês sabem, mas aumentou nos últimos 2 anos em 400% o índice de mulheres que estão se mostrando nuas e se prostituindo pela internet, e algumas até ganhando bastante dinheiro. E isso foi famoso agora, uma atriz, né, americana. Na verdade, eu acho que ela tem outra nacionalidade, mas ela é também americana, que ela acho que passou 3 meses somente fazendo prostituição e filmes pornográficos, e ela já tentou 1001 coisas depois, tentou ser influencer, tentou ser não sei o que, mas quando as pessoas pesquisam na internet, só vão pesquisar sobre o fato dela ter sido prostituta. E não adianta dizer que é do job, não adianta inventar palavras bonitas, você vai continuar tendo esse tipo de problema. E pesquisas feitas entre essas mulheres, que aumentou em 400%, tem demonstrado que o índice de suicídio tem aumentado bastante entre elas, depressão principalmente, uso de medicamentos controlados. Mas não é só isso. O que é a venda da alma? Muitas vezes é você vender até o que você não acredita. Existem pensamentos ideológicos hoje no nosso país e no mundo que vão contra, por exemplo, o cristianismo. Tem certos pensamentos ideológicos que, em relação ao planeta, matam cerca de 120 mil cristãos todos os anos. Porque cristão é aquele religioso que ele tenta colocar em prática o que Jesus Cristo falou. Se dá um tapa na tua cara, vira a face para que bata na outra face. É diferente, por exemplo, de certas religiões, até árabes, que os caras são muito fortes em lutar contra quem for contra a religião deles. Até matam muitas vezes, né? Tem extremistas islâmicos que alguém escreveu, fez uma piada sobre o Islã, por exemplo, e ele está jurado de morte até hoje. Então essas coisas acontecem, mas como o cristão é aquele mais pacífico, aquele que dá a outra face, o que acontece? Morre. Então tem certas ideologias políticas no mundo que matam cerca de 125 mil cristãos todos os anos. E aqui no nosso país, quantas pessoas, e no mundo de uma maneira geral, você se vende a tua alma por causa do teu umbigo. Ou seja, a comida, se você recebe um emprego ou um bolsa, qualquer coisa, muitas vezes você pode votar ou incentivar certas políticas anticristãs, anti-família, anti o que você acredita, ou seja, contra o que você acredita. Isso é a venda das almas que Apocalipse fala. Acho que a gente está vivendo isso de uma forma muito forte. E eu queria aqui trazer essa mensagem para vocês, para que vocês comecem a pensar sobre isso, para que vocês comecem a entender que não vale muito a pena. A médio e longo prazo, o que as pesquisas têm mostrado é depressão, é suicídio, em função da venda do que você não acredita, só para poder ter um pequeno salário, uma pequena pensão, ou ter uma pequena vantagem no emprego, ou ser comprado de alguma forma. Muito cuidado com isso. Nossas famílias estão sendo degradadas. As famílias estão se acabando. Os filhos, cada vez mais, passam a ser mais responsabilidade do mundo. E os pais estão perdendo a noção de responsabilidade sobre seus filhos e sobre seus netos. Então, o que eu queria dizer hoje para vocês aqui era isso.
Leiam Apocalipse 18, vocês vão ver isso daí. A mercadoria que se vende hoje não é só comida, bebida, nem é só ouro e prata, é também alma de nós seres humanos. Espero que vocês possam ter um pouco mais de contato com esse tipo de assunto e se preparem e cuidem dos seus filhos adequadamente, para que eles não sejam as próximas vítimas. E nem você que está me ouvindo. Se você já tentou enveredar por esse caminho de venda da tua alma, vender você mesmo por algo que você não acredita, somente para que você consiga encher a barriga no final do mês ou no final do dia, não faz isso não. Isso gera uma depressão muito grande no futuro. Tenta ter pensamentos firmes, fortes, trabalhe duro, não faz mal a ninguém. E valorize a família. Quero encerrar essa primeira parte do programa hoje falando basicamente disso. Eu já vou emendar porque aqui o tempo voa muito rapidamente, a gente já chegou na metade do tempo do nosso programa e eu já vou emendar falando um pouco agora sobre um outro assunto que tem sido um grande problema. Esse agora é do ponto de vista físico, não é mais espiritual, para a população adulta de uma maneira geral. O que se diz é que 1/3 da população adulta hoje em dia ronca. Aí diz, ei, Giovanni, mas você está falando de um problema grave. Sim, grave. Porque o ronco, na verdade, é a ponta do iceberg. Ele é só uma demonstração de um grande problema que vai muito além do que simplesmente o barulho que você faz quando você está dormindo. O ronco, na verdade, significa que você está tendo hipopneia ou apneia ou os dois. E hipopneia é uma dificuldade, é uma diminuição da quantidade de ar que passa quando você respira. Então você inspira, você puxa o ar e expira, solta o ar, né? Esse ar ele tem que passar de uma forma fluida, ele tem que funcionar de uma forma interessante. E 1/3, no mínimo, da população está com dificuldade disso. Isso muitas vezes é gerado porque você está com sobrepeso, está com peso acima do que deveria, né? Está mais gordinho ou gordinha, por não estar fazendo exercícios físicos, e os exercícios hoje tem muito modismo por aí, sabe? Vamos fazer tal coisa que está na moda fazer isso, e às vezes você não gosta. É interessante que o exercício físico que você faça libere serotonina e endorfina, ou seja, você tem que gostar daquilo. Eu, pessoalmente, tentei alguns tipos de exercícios e eu não gosto de fazer certos tipos de exercícios. O exercício que eu gosto de verdade é natação. E aí, então, eu tentei de um jeito, tentei de outro, voltei para a minha natação, que é o que me mantém bem, é o que me mantém saudável e me faz ter um controle da minha saúde de uma forma bem mais interessante. E libera serotonina e endorfina, que são duas substâncias que são liberadas quando você tem prazer. Então, o ronco, ele só demonstra que você tem hipopneia e apneia. Como é que eu vou saber se eu tenho isso ou não? O ideal é fazer polissonografia. Na nossa cidade, nós não temos clínicas de sono, pelo menos não ainda. Existe uma possibilidade de, quem sabe, no futuro, isso vir a acontecer aqui, mas por enquanto isso não existe. Então, como não existe, os polissonígrafos, que são aparelhos que medem a qualidade do seu sono, eles são normalmente do tipo 3, que é o que nós temos, por exemplo, na nossa clínica. Na Dental Clínica nós temos um polissonígrafo. Então é um aparelho que você instala no peito, como se fosse uma cinta, e bota um aparelhinho pendurado. Se alguém já fez aqueles testes tipo mapa e Holter de cardiologia, sabe do que eu estou falando, é algo parecido com aquilo. E você vai dormir com aquele negócio. Aí tem um oxímetro que prende no dedo, um catéter que vai para o nariz para ficar medindo a quantidade de vezes que você inspira e expira, e seus batimentos cardíacos, se eles caem ou não, essas coisas, né? E isso faz com que a gente saiba sobre a qualidade do seu sono. Eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que na nossa região aqui do Vale do Açu, só nós da Dental Clínica fazemos esse tipo de exame, que é a polissonografia tipo 3, que é essa que você vai fazer na sua casa. Você vai na clínica, a gente instala os equipamentos e você leva isso para casa e vai dormir com aqueles equipamentos. Isso fazendo, a gente fica sabendo como é que está a qualidade do teu sono, se você está dormindo adequadamente ou se você está tendo paradas respiratórias, que podem até matar em alguns casos.
Resultado, quando isso acontece, a gente faz umas medidas. E a partir de 0 até 15 hipopneias e apneias, que são essas paradas respiratórias que acontecem quando a gente está dormindo, você pode resolver isso com o laser, o Light Touch, aquele laser de alta potência. De 15 a 30, você precisa de uma outra coisa, que é um chamado aparelho intraoral, que nós dentistas é que fazemos também. Acredito, inclusive, que tudo isso é exclusividade Dental Clínica Laser, somente nós temos nessa região. E até onde eu sei também, só nós fazemos os aparelhos intraorais para ronco e apneia. Aparelho para não confundir com aqueles aparelhinhos de bruxismo, né? Aquelas placas de bruxismo. Aquilo é uma outra coisa. De apertamento dos dentes, para proteger os dentes. Não, esse aparelho intraoral que eu estou falando é para permitir que o oxigênio que você inspira funcione melhor. E se for mais de 30 apneias e hipopneias, o polissonígrafo é que vai dizer isso, aí você precisa usar o CPAP, que é aquele aparelho que os médicos conhecem. Normalmente se indicaria para um médico, o médico vai indicar para que você use o tal do CPAP, que é aquele aparelho que fica no rosto e tem um tubo com um aparelhinho que fica jogando o ar para dentro dos seus pulmões de uma forma ativa, né? Forçando a barra para que aquilo entre. As pessoas dizem que esse aparelho é um pouco chato, não sei. Minha mãe, quando era viva, usava um desses, ela precisava de um desses, que ela tinha um nível terrível de apneia e hipopneia. Mas os níveis mais básicos, como eu falei, de 0 a 15 somente com laser e até 30 com laser e aparelho intraoral. A Dental Clínica está totalmente disponível para vocês para tratar esse tipo de coisa. Vocês sabem, a Dental Clínica, além de ter todo esse aparato de laser de alta potência que trata ronco, que também faz tratamento de cáries sem dores, sem brocas, sem anestesia, de termos mais de 15 mil implantes instalados. Então você tem aquela prótese que está meio como que largando e a gente consegue fazer isso, resolver às vezes isso em um dia somente, né? Tamanha tecnologia que nós temos na Dental Clínica. Então, se você precisa de um bom sorriso com uma boa mastigação, saiba, a Dental Clínica é o melhor local para vocês. E hoje, inclusive, tratando também a odontologia do sono, isso que a gente estava falando agora, diminuir ronco, diminuir, às vezes só porque atrapalha o cônjuge, né? É muito comum as mulheres chegarem e dizer: meu marido ronca demais. E aí vem para tratar isso conosco. Bom, seja como for, é só para vocês saberem que na Dental Clínica em Açu e na Dental Clínica em Natal, que nós temos uma clínica em Natal, estamos de volta a Natal, estamos atendendo nesse momento no CTC, que é aquele prédio que fica na Mintas Barros, em novo endereço, mas vocês podem entrar em contato conosco através do 999816640, que vocês vão saber o endereço correto. Nós estamos atendendo há somente 2 semanas nesse lugar. Nós já estamos nos preparando para a nova sede da Dental Clínica, que vai ser maravilhosa, com tomógrafos, e Deus quiser, lá em Natal também. Mas já tem laser lá em Natal. Nós já temos o laser para tratar inclusive o ronco lá em Natal também, na Dental Clínica, essa que está funcionando no CTC, tá? Então, vocês já sabem, clínica, odontologia, qualidade. Tem que pensar no século XX ainda não, tá? Vamos entrar no século XXI, é onde a gente tem a odontologia de qualidade. Eu queria passar para vocês algumas informações agora sobre a Equilíbrio, que é o nosso outro patrocinador. O Dr. Zé Valério, ele é cardiologista, um excelente cardiologista, por sinal é o meu cardiologista, né? E agora nós já temos a esteira para fazer testes ergométricos. Então entre em contato com o nosso telefone, que é o 996962122, que você vai perceber condições especialíssimas para fazer o teste ergométrico. Também Holter, mapa, que são aqueles aparelhos, como eu estava falando agora há pouco, que você passa o dia inteiro com eles para fazer uma análise. São condições especialíssimas, valores fantásticos e médicos excelentes, né? Nós temos o Dr. Flávio e o Dr. Zé Valério. Esses 2 especialistas estarão atendendo. Dr. Zé Valério na terça, quarta e quinta, Dr. Flávio ficará nas quartas-feiras a partir da próxima semana. Mas nessa semana já temos o Dr. Zé Valério. Temos também uma nutricionista vindo às sextas-feiras. Ela é especialista
na parte de tratamentos de nutrição para pacientes especiais, pacientes que passaram por câncer ou estão passando, pacientes diabéticos, pacientes com hipertensão, com excesso de gordura, sobrepeso. Então, Jaqueline Cunha, é fantástica essa mulher. Ela está vindo às sextas-feiras para Equilibrium, tá? Veja a possibilidade de você marcar com ela. Ela pode fazer a bioimpedância, que é um equipamento que mede a quantidade de gordura, de tecido magro, essas coisas todas. E ela faz uma dieta personalizada. Ela não costuma fazer aquele tipo de coisa, tipo botar um padrão para todo mundo vai comer isso. Não, você especificamente, o que é que você vai comer por isso, vamos fazer assim, assado. Nos sábados, a gente tem, sábado dia 22, por exemplo, vai ter o Dr. Magno Douglas, é um ultrassonografista, e já fazendo aqueles exames tipo ecodoppler, que você consegue ver a partir da carótida, que é aquela artéria calibrosa que passa sangue, que leva o sangue para o cérebro. Às vezes ela fica com placas de gordura e você consegue ver isso a partir da ultrassonografia. Também esportistas que se machucam e precisam muitas vezes ver nas articulações, seja nos braços, na perna, no joelho no caso, verificar como é que estão essas articulações. A ultrassonografia é muito indicada. E claro, lógico, também aquelas situações que vocês já sabem, saber o sexo do bebê, ver como é que está o bebê, a grávida e tal, isso também é possível. E nas quintas-feiras, quinta manhã, inclusive o doutor Tiago Meira, o nosso ortopedista, vai estar atendendo também. Então, um excelente ortopedista, já muito conhecido da nossa região, querido por todos, Tiago, e ele vai estar atendendo na Equilibrium na quinta-feira. Eu queria dizer para vocês que a Equilibrium, ela se tornou muito conhecida, principalmente porque foi a primeira e única da região do Vale do Açu a ter um tomógrafo, né? Nós temos um tomógrafo de 16 canais com um laudista fantástico. Então, se você tem problemas que precisa de uma tomografia, outro dia desse eu vi uma coisa que eu fiquei espantado, alguém dizendo que radiografia era a mesma coisa da tomografia. Não é, pessoal. Radiografia é uma imagem muito mais simples. É como se você fizesse simplesmente uma foto de longe. Você vai passando num carro e faz uma foto. Agora você imagina que ao invés daquela foto, você desceu do carro, você foi até aquela pessoa que você estava querendo fotografar e você filmou e você deu a volta ao redor dela, filmou ela de frente, de trás, de um lado, do outro, de cima e de baixo. Isso é a tomografia. A tomografia a gente consegue ver a imagem em 3D. A gente consegue ver detalhes, por exemplo, imagina um acidente, alguém deu uma pancada na cabeça. A radiografia consegue mostrar se houve fratura do crânio, da parte dura, do osso, né? Do coco, como diz o Matuto, né? Mas a tomografia me consegue fazer ver se eu tenho, por exemplo, um coágulo no cérebro. Isso a radiografia nunca mostraria. Então, comparar uma radiografia com tomografia é como comparar uma bicicleta sem freio com um carro de luxo. E na Equilibrium, nós somos a única clínica de toda essa área do Vale do Açu que tem um tomógrafo. Tomógrafo funcionando, graças a Deus, maravilhosamente bem, todos os dias, de segunda a sábado, de 7 às 7 da noite. 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado, tá? Então, isso é para vocês saberem que qualidade também em medicina. E muito em breve vocês vão saber de coisas que nunca existiram em Açu e que vão chegar a partir da Equilibrium. A gente está providenciando surpresas muito interessantes para vocês, ok? Eu queria me despedir hoje falando sobre os endereços. O da Equilibrium no Instagram é Equilibrium Açu, com 2 S, Equilibrium Açu, e você vai estar no nosso Instagram. Siga-nos que você vai estar sempre sabendo das novidades. O Instagram da Dental Clínica, da minha clínica como dentista, é Dental Clínica Dr. Giovanni, tudo junto, Dental Clínica Dr. Giovanni, Jovane. E o meu Instagram pessoal, que sou eu que respondo, é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. E qualquer pergunta que você queira fazer diretamente a mim, entre em contato com esse Instagram, que sou eu que vou responder, sou eu que vou ver cada detalhe desse Instagram pessoal. Tá bom? Eu quero que vocês fiquem com Deus nessa semana que está na metade e que Deus possa protegê-los mais e mais. Até a próxima semana, um forte abraço! Acabamos de apresentar Papo Saudável.
próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.